Aí eu mandei sua aula de ontem, não, né? Não. Vou mandar depois pra você, já mandei no, já subi ela pro YouTube. Aí eu vou mandar ela Beleza. depois. Mano, a mitigação, ela é um conceito bem simples, Elton. É a volta, ó, é a volta em uma área que marcamos no gráfico ao qual o preço toca, reage e segue seu fluxo. Quando dizemos que o preço mitigou uma região, queremos dizer que houve o toque nessa zona e possíveis fechamento de ordens. Por que possíveis fechamentos de ordem? Porque geralmente, quando uma instituição, mano, ele deixa uma. Quando ele faz a entrada dele, quando a gente tem a entrada de uma instituição, ela deixa áreas onde ela vai vir suavizar as ordens dela. E como ela vai suavizar as ordens dela? Ela vai fazer a saída dela da operação ou então a redução quando ela chegar nessa região. Então, o que que acontece? Ó? Isso é um exemplo bem simples de mitigação. Ó. Tá vendo que a gente tem aqui ó, uma regiãozinha de supply, ou seja, uma regiãozinha de oferta, onde o preço vem lá embaixo e quando ele toca que ele reage e segue o fluxo. Então, isso é Aham. uma mitigação, ele mitigou essa área. Ou seja, então toda vez que a gente tiver um espaço no gráfico, ó, tá vendo que aqui a gente tem uma breaker block? Ele Sim. deixou uma região aqui, ó, onde ele foi embora. Quando ele volta, ó, ele toca, mitiga a área e reage seguindo o seu fluxo. Isso acontece no gráfico o tempo todo. Por que que eu falo o tempo todo? Ó? Porque independente do tempo gráfico que a gente enxerga o gráfico, se seja no time menor, seja num time maior, seja num time micro, a gente vai ter essa mitigação. Ou seja, repara que essa área toda aqui, ó, essa área toda aqui está sem mitigação. O que que quer dizer uma área sem mitigação? Quer dizer, ó, que aqui a gente teve reações no preço, aonde o preço inventou aqui, ó, onde os bancos e as instituições inventaram regiões aonde ela vai suavizar a entrada dela. Ou seja, quando teve esse recuo aqui, ó, provavelmente a instituição fez a venda dela nesse ponto aqui, ó. Ela fez a venda dela. Então, repara que o preço vem, trabalhou aqui, ó, gerou liquidez, ganhou dinheiro, veio mais para baixo. Então, alguma Uhum. hora, ela vai voltar para suavizar. Por quê? Ela já ganhou dinheiro, todo esse pedaço aqui dela de queda, ela já ponhou dinheiro no bolso. Então, o que que ela faz? Agora, ela vai tomar dinheiro de trás para frente. Como assim de trás para frente, Luquinha? Se ela tomou a favor, agora ela vai tomar contra. Entendeu? Então, o que que ela faz? Ela entra, ela suaviza aqui as ordens dela de contrato. Vamos dizer que ela entrou com um lote de 100 contratos aqui. Aqui ela chegou nesse fundo com 80 só, ela com 20 só, ela liquidou 80. O que que ela faz? Ela vai agora deixar buscar o stop para que o preço suba de novo. E aí, quando ele chegar aqui, a maioria do pessoal vai do varejo, né? Vai achar que o preço vai bater e vai continuar o fluxo. Ou seja, ela vem, deixa eu pensar, ela vem, suaviza a entrada dela aqui nesse retorno, suaviza, cai um pouquinho e depois ela vem estopar e segue o fluxo. Pode acontecer do preço fazer isso aqui, ó? Pode. Por que que pode? Porque aqui é onde ela vai ter uma reação forte. Mas o que que acontece? Ela só vai ter essa reação forte se aqui for uma supply de um tempo gráfico maior que demonstra resistência. Ou seja, se a gente jogar lá em 4 horas, ó, se a gente jogar o tempo lá em 4 horas, a gente não tem nada nessa região, ó. Tá vendo que é 3 candles preto? Uhum. Então, provavelmente, o preço vai fazer isso. Ele vai fazer agora esse recuozinho aqui, ó. Vai dar uma seguradinha aqui para a negada achar que o preço vai vir embora e ele vai vir estopar o pessoal rompendo o topo. Entendeu? E aí, o que que faz? Aqui ela liquida o resto da operação dela que ela estava e aí depois ela entra comprado para estopar todo mundo que entrou vendido. Certo? Então, é assim que eles Certo. ganham dinheiro. Então, toda região, independente de qual seja ela o time frame e qual distância ela esteja, ela vai mitigar, ó. Que nem, ó, tá vendo aqui, ó? Que aqui a gente teve uma impulsão gigantesca, ó. Ou seja, agora ela precisa mitigar toda essa região, ó. Ela mitigou um ponto aqui, ela voltou, mitigou o ponto dentro desse ponto, voltou, mitigou outro ponto dentro desse ponto aqui, certo? Dentro desse range. Aí ela criou outro range, mitigou essa outra região aqui que tem
uma fair valuezinha aqui, que é uma espécie de order block, que é onde tem vamos dizer, a gente tem uma grande impulsão aqui, tem só uma velinha preta e continua a impulsão. Aqui se chama fair value, é onde o preço tem interesse em parar. Ou seja, agora ela já mitigou, ó, quase metade dessa região aqui, só que a gente nota que aqui nesse ponto rosa ainda há um imbalance para ser fechado, ou seja, ela pode querer vir aqui, mitigar esse imbalance, para aí sim vir mitigar agora uma região mais abaixo dessa estrutura toda, desse range todo aqui, ó. Entendeu? Então é assim que o preço trabalha. Toda a vida ele vai subir e descer, mitigando regiões. Por isso que o preço ele trabalha nesse ping-pong. Ele vem, ele bate aqui, ele sobe, ele bate aqui, ele sobe, ele bate aqui, ele desce, e assim por diante. Por quê? Ele é um ping-pong. Então, se a gente sabe aonde tem regiões que tenha é, valuation para ser mitigado, ele vai mitigar, entendeu? Então, o que que acontece? Ó, se a gente for pegar aqui, ó, aqui é uma região ainda que não foi mitigada dentro desse ponto. Ó, tá vendo? Aqui a gente tem um imbalance. Por que que o preço pode segurar aqui, ó, onde eu falei para você, ó, que é a região que eu demarquei, e segurar? Porque aqui ela tem interesse. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai vir pelo interesse dela, buscar a região aqui desse imbalance para mitigar a região do desequilíbrio, certo? Para aí poder fazer um recuozinho aqui para possivelmente buscar outro ponto de interesse, que é a zona que ficou com desequilíbrio no preço. Então, esses desequilíbrios no preço, quem causa são as instituições. E toda vez que ela causa um desequilíbrio no preço, ela precisa voltar ali e suavizar a entrada dela. Por quê? É que nem eu falo para você. O que, que é o desequilíbrio? É o institucional entrando no game. Como assim, Luquinho, o institucional entrando no game? É quando ele entra, tipo assim, a gente entra com um lote de um contrato, dois contratos, três contratos. Uma instituição, um banco, uma financeira, ela vai entrar com 100 milhões de contratos, entendeu? E aí 100 milhões de contratos, dependendo de onde ela está entrando, é uma porrada muito forte, que é quando sai esse candlezão grandão, esse candle volumoso, que deixa esse desequilíbrio. Ou seja, ele não dá condições para que o preço volte aqui, ó, na mesma região. Por quê? Ó, o que, que é um preço não mitigado? É esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Máxima de um candle com a mínima do candle anterior, do candle que antecede o anterior, ou seja, o penúltimo candle, porque a gente tem ó, o penúltimo, ó, o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Então, o que que acontece? Uma região não mitigada, uma região com desequilíbrio, é essa região entre o último e o antepenúltimo, entendeu? Então, aqui tem Uhum. um desequilíbrio. Então, o preço precisa voltar aqui, ó, para poder suavizar as marcas que o institucional deixou. Então, é que nem eu falo, ó, se a gente tem ó, um grande desequilíbrio aqui, provavelmente a nossa order block validada, a nossa order block que a gente vai ter reação no preço, é essa aqui, ó. É esse último candle antes do desequilíbrio. Ou seja, então a região forte para entrar com uma venda, para buscar alguns pontos, seria aqui, ó. Lógico que essa região também é para pegar alguns pontos. E aqui a gente vai, por quê? Aqui a gente entende que numa tendência macro, a gente está aqui, ó, numa tendência de queda agora. Por quê? Ou numa tendência de alta. Então, se a gente tem uma tendência de alta, o que que acontece? Dentro desse parâmetro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, complexa, onda 5. Quando ele vier fazer essa onda 5, aqui a gente tem um parâmetro para venda, para que ele busque pelo menos o ABC, ó. Porque isso aqui, se a gente for ver, ó, na macro que eu te expliquei onde, tá vendo? Ó? A, B, C macro. Entendeu? Por que, Luquinha, A, B, C macro? Porque essa onda aqui, ó, ela ainda é complexa. Ela está fazendo um triple tree, que a gente vai entender um pouco melhor quando a gente chegar em F. O que é um triple tree? Ele faz um A, B, C irregular, aí ele faz uma onda X. Uma onda X. Aí aqui, ó, ele segue o fluxo dele para poder fazer, ó, mais A, B, C, uma onda X e possivelmente fazer novamente um A, B, C. Ou seja, isso é um triple tree que fala, né? Que é 3, 5, 3, 5, 3, 5, que é as ondas corretivas complexas. Mano, é muito foda de identificar essas ondas aqui, mesmo para quem é especialista em Elliott. Mano, o cara leva dias, meses para poder entender, ó. Porque, ó, se a gente for pegar aqui, ó, quando ela começou a fazer essa correção, ó, foi dia 19/5/2020. Mano, já tá há 3 anos e ela tá nessa correção ainda.
Caramba. Então, por isso que eu falo para você, quando a gente pega até dentro de um time menor, para a gente fazer esse tipo de correção, leva um certo tempo, entendeu? E para poder fazer a análise dessa correção é muito foda, mano. Só que como que ela dá indícios ainda de queda? Aqui, ó, por essa quebra de estrutura. Aqui, ó, ela pode ter, porque é que nem fala, mano, cada analista tem o seu tipo de análise. E aí cada um especula uma coisa. Aqui, ó, eles estão falando, aqui, ó, pelo menos essa região, que aqui, ó, foi só um sweep. O que que é o sweep? É a varredura, é a captura de liquidez. Que ele está fazendo uma correção aqui, ó, em triângulo, que dá para especular também, entendeu? Fazendo onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, para ir continuar o fluxo dela. Só que o que que acontece? O sweep, geralmente, ele vem na onda 5. Aqui ele está na onda 3 ainda, entendeu? Então eu não sei se pode ser um sweep isso aqui. Se for, maravilha. O fluxo dela ainda é de alta. Por quê? Para ela quebrar agora e demonstrar que a gente tem uma tendência de baixo, pelo menos na macro, ela tem que quebrar essa região aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um range formado? Uhum. Se a gente tem um range formado, ó, a última impulsão que quebrou a estrutura aqui atrás, ó, foi essa, certo? Então, o que que ele tem que Certo. fazer? Ó? O preço tem que fazer isso aqui, ó. Quebrar essa estrutura aqui para que ele nos dê a intenção de queda. Porque aqui, ó, a única intenção que ele nos mostrou de queda foi na micro. Por que na micro? Ó? Porque ele quebrou esse fundo, certo? Então, Certo. provavelmente, a gente ainda pode ter aqui, ó, que eu tô falando para você, a onda 5 aqui, ó, para buscar essa regiãozinha aqui de mitigação para ir seguir na onda 5. O dólar pode chegar de novo, ó, a 4,20, 4,15, mas também, quando ela voltar a subir, a proporção dela é que ela chega a R$ 7, entendeu? Então, por isso que eu falo, tem que ter sempre essa atenção, porque ele não tem zonas mitigadas nem acima e nem abaixo. Então, o que que acontece? Se a gente for ver, ó, a gente tem aqui, ó, essa região aqui, ó, já está mitigada. Ou seja, porque se a gente for buscar num time menor, a gente tem aqui, ó, uma regiãozinha de valuation. Ou seja, ele bateu e respeitou, ó. Ele bateu aqui, ó, ele fez a comanda dele para baixo, bateu aqui, respeitou e não renovou topo. Ele não renovou topo, ele nos mostrou que respeitou. E quando ele busca uma mitigação numa zona que é de um time frame maior, ele vai buscar agora outra mesma região de mitigação num time frame maior. Ou seja, ele vai buscar a próxima zona de mitigação, que a próxima zona de mitigação, no caso agora, é essa aqui, ó. Provavelmente deve estar dentro dessa região. Então, por mais que a gente tenha zonas aqui, ó, que possa segurar o preço, ela vai vir, vai segurar por alguns dias, gerar alguns pontinhos e depois, mas a intenção dela é buscar sempre essa região aqui. Porque aqui, ó, se a gente for ver, ele descreve bem, ó. Em uma explicação mais técnica, é o fechamento das posições atual das instituições, pois, como já vimos, essas zonas criadas são ordens pendentes e volta nessa região o toque, a reação e o fluxo que segue. Chamamos de mitigação. Aí aqui, ó, deixa eu só ver se é aqui nessa. Ó. Uma mitigação é importante pelo fato de que, quando esse conceito é notado, sabemos que naquele momento as instituições suavizaram suas ordens com o toque nessa região, que dependendo da tendência, irá acontecer um movimento de impulso com quebras de estruturas. Ou seja, com o quê? Dependendo da tendência. Ou seja, se a gente está numa tendência de baixa e ele busca aqui essa região de supply, ele vai vir tocar e reagir, seguir o fluxo e quebrar as estruturas fazendo o boss, certo? Se ele chegou em uma estrutura aqui embaixo, de 4 horas, que é o que a gente gosta de analisar, aqui vamos dizer que é uma estrutura de 4 horas também, ó. Essa região é uma estrutura de 4 horas, abateu, respeitou. E a gente tem aqui agora uma demanda de 4 horas. Ou seja, ela vai chegar aqui, vai bater, e agora, se a tendência que a gente está for de alta, o que que ela vai fazer? Ela vai buscar essa demanda e vai buscar um ponto mais alto de demanda aqui agora, de oferta lá em cima. Então, ela vai bater aqui e vai respeitar, até ela buscar essa região de oferta. Chegando nesse ponto de oferta, ela me faz um chau, me faz um chau.
e volta aqui, ela só vai voltar para mitigar regiões para demonstrar que agora o preço reverteu e vai continuar caindo. Entendeu? Então, o que que a gente precisa? O que temos que entender é que, às vezes, as zonas não são mitigadas naquele momento, porém, num futuro breve, o preço mitiga e toca aquela região e segue o fluxo. Ou seja, é o que eu falei para você, ele pode demorar, mas uma hora ele vai voltar. Aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, ó. Zona mitigada. Por que zona mitigada? Porque o preço fez a impulsão com a quebra de estrutura e voltou na região, ó. Voltou na região, mitigou e foi embora. Aqui, ó, a gente já tem zonas não mitigadas. Por quê? É comum acontecer isso. Porque se a gente está numa tendência forte de alta, ele vai deixar regiões aqui, ó, para voltar só depois, a hora que reverter a tendência. Entendeu? Só que quando ele tem zonas bem próximas e o preço começa a reverter, provavelmente ele vai buscar aquela zoninha ali de mitigação para poder seguir, porque ele também não vai embora sem voltar, porque é que nem eu falo, o preço tem que fazer o respiro natural dele, entendeu? Olha aqui como que ela fica numa, aqui é num time maior, aqui já é num timezinho menor, ó. Repara, ó, que aqui é, é o mesmo gráfico aqui, ó. É o mesmo gráfico aqui, tá? Ó. É que aqui era um time maior e aqui num time menor. Ó, aqui a gente tinha as zonas não mitigadas, ó, zona não mitigada e zona não mitigada. E a zona mitigada foi essa, ó, que aí ele foi lá, voltou, mitigou e foi. Só que olha só como a gente estava, ó. Aqui o preço já estava indo embora, certo? Só que olha o que ele faz aqui, ó, depois, que nem ele disse, no futuro próximo. O preço só voltou um pouquinho, mitigou a zona de baixo, seguiu e provavelmente vai mitigar aqui essas zonas aqui, ó, para depois vir mitigar essa zona aqui embaixo, certo? Então, sempre vai acontecer isso, sempre, ó. Na figura acima, existe uma zona mitigadas e duas não mitigadas. Algumas horas depois, o preço volta a mitigar a outra demanda. Por isso, a importância de olhar o que está acontecendo no gráfico para sabermos onde estamos e onde podemos chegar. Aqui, ó, explica bem aquilo que eu te falei das zonas de 4 horas, ó. Por quê, ó? Repara que a gente está numa tendência de alta, certo? Aqui a gente tem uma região de oferta, ou seja, a gente tem uma região de oferta. Só que o preço veio numa região importante de 4 horas. Ou seja, se ele veio aqui, ó, ele deixou agora uma região de 4 horas não mitigada aqui, certo? E veio mitigar uma região de 4 horas aqui embaixo. Ou seja, se a gente está numa tendência de alta, ela mitigou uma região interessante de alta, o que que ela vai fazer agora? Ela vai buscar o outro ponto de interesse dela em 4 horas. Ou seja, ó, o preço foi devagarzinho, ó, mitigou aqui uma regiãozinha de 4 horas que estava dentro da tendência, gerou uma liquidez, aí ela foi, ó, e aí sim ela mitigou o ponto de 4 horas. Aqui, como a gente está numa tendência de alta, ela poderia fazer isso aqui, ó, segurar um pouquinho, buscar esse outro ponto aqui, ó, que não foi mitigado de 4 horas, e aí romper aqui fazendo uma quebra de estrutura, fazendo boss e dando sequência na nossa tendência de alta. Porém, o que que acontece? Se a tendência aqui for queda, ó, se a tendência aqui for queda, aqui foi a região que ela mitigou de 4 horas, deixou a outra região aqui não mitigada de 4 horas, e agora o preço voltou para testar essa região de 24 horas, de 4 horas, o que que acontece? A intenção dela agora vai ser buscar essa outra demanda aqui embaixo não mitigada. Ou seja, a gente tem a região aqui. Ela mitigou lá em cima. O que que ela vai fazer agora? Vai capturar toda essa liquidez aqui, ó, dessa LTA, desses fundos aqui, ó, desse último fundo aqui, ó. Por quê? Isso tudo serve como indução. Ou seja, tem gente com trade aqui, tem gente com trade aqui, tem gente com trade aqui, aqui, aqui. E aí o que que ela vai fazer? Vai buscar a região não mitigada lá embaixo. Ela vai ter as travas de preço onde segura? Vai, porque isso aqui é tudo trava de preço. Ó. Todo lugar que você vê esse tipo de movimento, ó, de fundo, é onde o preço pode vir e dar uma seguradinha. O preço pode vir e dar uma seguradinha. Por quê? Como a gente trabalhou lá atrás, entendendo aonde tem regiões de oferta e demanda, isso aqui é o que, Elton? Ó, É um drop base rally. perfeito. Entendeu? Então é uma região de demanda. Aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, o preço fez o quê, ó? Fez um rally base drop, ou seja, uma regiãozinha, ó.
Se a gente for pegar a estrutura aqui, ó, é onde o preço vem, ó, segura um pouquinho e cai, segura um pouquinho e cai, até que ele rompe. Entendeu? É uma Uhum. região forte? Pode até ser, mas só naquele momento. Por quê? Ele já está vindo de uma zona importante mitigada. Por quê? É o que eu falo. Quanto maior o time frame, mais forte e mais importante é a região. Aqui, ó, por que que ele não segurou nessa região? Porque aqui geralmente deveria ser uma de 15 minutos. Então, se a gente for puxar o histórico, 4 horas é mais forte que 15, 15 é mais forte que 5, 5 é mais forte que 1, certo? Então, se a Certo. gente tem uma região de 5, de 15, e ela está vindo de uma região de 4, provavelmente ela vai fazer isso. Ela vai só dar uma seguradinha na região, respeitar um pouquinho para depois quebrar e buscar a zona de 4 horas, que é o mais importante para ela, certo? A gente vai Uhum. ver isso aqui, ó, no próximo slide aqui, ó, no próximo exemplo. A imagem acima são zonas marcadas em 4 horas e veja que nem sempre o preço mitiga uma região. Mas dentro de toda essa estrutura, nós podemos refinar o tempo gráfico para 15 minutos, por exemplo, e verificar como está se comportando e quais as zonas estão sendo mitigadas e podendo saber o movimento de algumas zonas serem respeitadas e outras não. Ou seja, ó, aqui ele refina. Ó. Então, a gente tem a zona aqui, ó, de 4 horas, certo? E aqui, ó, que nem eu falei, ó, zonas de 15 minutos, ó. Tá vendo, ó? Zona de 15, zona Uhum. de 15. Ou seja, ela vai respeitar num breve momento, mas ela vai vir para o rompimento. Ela vai respeitar, ó, num breve momento e vai vir para romper. Vai respeitar num breve momento e vai vir para romper. Por quê? O interesse dela é buscar a zona mais forte. E a zona mais forte vai ser a de 4 horas, certo? Uhum. Aqui, ó, ele fala bem o que que acontece, ó. Estamos em um tempo gráfico menor e já de cara observamos as estruturas internas, que são respeitadas e mitigadas. Mas nós precisamos entender quem está no controle, compradores, que é a demanda, ou os vendedores, que são a oferta. Consegue identificar aqui, Elton? Ó, a gente tem duas regiões. Vou ir dando uma ajuda aqui para você. A gente tem duas regiões. A gente tem uma de 4 aqui em cima e a gente tem uma de 4 aqui embaixo, ó. Ou seja, as duas estão mitigadas. Só que o que que acontece aqui, ó, nessa região aqui, ó? O preço veio da onde? Veio de cima, certo? Certo. Se o preço veio de cima, aqui, ó, desse lado do gráfico aqui, ó, desse lado do gráfico aqui, ó, ainda não aconteceu nada, certo? Aí, aqui não Certo. existe, ó. Aqui não existe, ó. Esse lado do gráfico aqui não existe, certo? Então, se ela veio dessa região aqui, ó, aqui a gente tem uma zona e aqui a gente tem uma não mitigada. Se a gente tem uma não mitigada aqui, ela bateu e está respeitando, o que que acontece? Qual que é o viés aqui para a gente ter aqui? É oferta ou é demanda? Se ela tá segurando aí, vai ser de demanda? Demanda. Porque, ó, se a gente for ver, a gente não tem o passado do gráfico, mas provavelmente a gente está numa tendência de alta. Por quê, ó? Aqui, ó, ela deve ter feito isso aqui, certo? E deixou a região aqui, ó, de demanda, Ah, certo? tá, entendeu. Agora eu entendi. Entendeu? E aí o que que o Uhum. preço fez? Buscou lá em cima, renovou o topo, fez o boss. Quando ele voltou, ele vai buscar a região mais interessante de 4 horas. Ele buscou a região mais interessante de 4 horas e veio, ó. Mitigou a de 15, segurou. Mitigou a próxima de 15, segurou. Aqui já tinha gerado mais uma de 4 horas interessante. Segurou. Foi embora, mitigou mais uma de 15 e segurou. Ou seja, isso aqui já está demonstrando para a gente que a gente está numa tendência de alta. Por quê? A gente tem uma região de topo mais alto aqui, uma região de 4 horas. Se ela veio nessa, nessa região de 4 horas aqui embaixo, qual que é a próxima região que ela vai buscar? A próxima de 4 horas, Lá onde em tem cima. oferta, onde o preço segurou. Ou seja, a gente vai ter essa região aqui, ó, para ela poder buscar. É que nem eu falei, dá para a gente vender numa mitigação de 15 minutos? Dá. Só que a gente tem que pegar no ponto certo e saber que o nosso stop vai estar dentro da estrutura. Ou seja, a gente não tem como buscar uma liquidez externa sabendo que a gente está numa tendência de alta.
Agora, veja comigo, se a gente pega aqui, ó, uma região não mitigada aqui, ó, 4 horas, eu não consegui pegar aqui, ó, não estava confiante para pegar aqui nessa mitigação de 4 horas. O que que o preço fez? O preço fez praticamente um flip, ó. Ele buscou aqui, ó, quebrou a estrutura aqui, fez o chau, certo, ó. Deixa eu limpar aqui só para você ver, ó. Ela fez, ó, certo? Aí ela fez o último fundinho dela aqui, ó. Aí ela veio e fez o último fundinho aqui. Quando ela fez o último fundinho, aonde está a minha estrutura? Aqui, ó. Ela rompeu aqui, ó, fez o chau, certo? E fez o flip. Quando ela fez o flip, eu entrei comprado e agora é só o segurar, ó. Ela não vai vir, ó. Ela vem próximo, mas ela não quebra, ó. Tá vendo? E aí eu posso acreditar que ela vai buscar a minha próxima região de 4 horas. Ela vai segurar nas mitigações de 15? Vai. Mas a minha intenção agora, a minha intenção não, a intenção do preço agora é buscar a próxima região não mitigada em 4 horas. E aqui, ó, a gente tem toda a explicação do autor do livro, ó. Por que no ponto 3 não caberia uma venda? Com alvos longos ou uma possível reversão de mercado? Aí a gente vai entrar no contexto, ó. Primeiro, vamos entender de onde o preço veio e o movimento que criou o ponto 3, que veio do ponto 2. Esse ponto 2 acabou de mitigar uma zona importante em 4 horas. Ou seja, ó, preço 2 acaba de mitigar uma zona de 4 horas importante, certo? E segue o fluxo. Então, se a gente tem a outra zona de 4 horas aqui, por que que a gente vai vender aqui com alvo aqui embaixo? Porque não tem cabimento. A gente está numa tendência de alta, certo? A gente já tem uma região de 4 horas mitigada com força, a gente já tem outra região de 4 horas mitigada com força, e a gente tem uma não mitigada lá em cima. Então, não tem por que a gente vender aqui esperando que o preço venha aqui embaixo, certo? Aí, ó, esse ponto 2, cadê? Esse ponto 2 acabou de mitigar uma zona importante em 4 horas. Que todo esse movimento veio de uma zona que também acabou de ser mitigada. Uma região de 4 horas, que é o ponto 1, que é essa região aqui, ó. Certo? Aí, ó, então o preço está vindo da região, de duas regiões mitigadas de 4 horas, e o nosso ponto 3 está apenas reagindo a uma zona de 15 minutos. A probabilidade do preço reagir e continuar o fluxo de alta e tocar na extremidade do ponto 4, aqui em cima, ó, na extremidade do ponto 4, que é a nossa supply de 4 horas, é bem maior. É estilo ping-pong. Olha lá, o que eu falei para você, é estilo ping-pong. O preço vem de uma demanda de 4 horas e vai em busca de uma supply de 4 horas. E vice-versa. Se o preço está vindo de uma supply de 4 horas, ele vai buscar uma demanda de 4 horas. Agora, se o preço está vindo de uma demanda de 4 horas, ele vai buscar uma supply de 4 horas. Entendeu? E aí o meio do gráfico é só para poder fazer aquela movimentaçãozinha e gerar liquidez. É que a gente vê aqui, ó. Se a gente jogar aqui, ó, 4 horas, ó. A gente jogou em 4 horas, certo? A gente jogou em 4 horas. Em 4 horas, ó, eu tenho essa região aqui não mitigada. Só que aí aqui, ó, se eu for ver, eu tenho essa região aqui em 4 horas mitigada, uma zona importante aqui, ó. Ou seja, se ele mitigou essa zona de 4 horas, qual que é o interesse dele agora? Ele acabou de mitigar uma demanda de 4 horas. Quem que ele vai buscar? A oferta, né? A oferta de 4 horas. Então, ó, ele vai segurar, ele vai segurar, ele vai segurar para poder ir. Por quê? Nessas regiões aonde o preço segura, a gente tem ofertas para poder bater no preço e jogar o preço para baixo, ó. Bater no preço e jogar o preço para baixo. Mas o que que acontece? Ele vai estar sempre em busca agora da próxima zona de oferta. Ou seja, da próxima zona de 4 horas, que é a zona mais forte. E aí, se a gente jogar lá em 15 minutos, ó, jogamos em 15 minutos. O que que a gente vai ter aqui, ó? Ó, deixa eu só buscar aqui. Ó, o que que a gente tem aqui, ó, nessa zoninha aqui, ó? A gente tem uma região de oferta, onde o preço bate, ó, 15 minutos, ó. O preço bate, Uhum. respeita, mas provavelmente vai buscar lá em cima. Aí o que que acontece aqui, ó? Ó, o preço vem, bate, respeita, vai buscar lá em cima. Aqui, ó, mesma coisa, ó.
Quando o preço passa direto aqui, ó, a gente tem outra regiãozinha aqui, ó. O que acontece, ó? A gente tinha um topo aqui, ó. O preço passou direto. Só que o preço passou direto, ó. Olha a hora que ele vem buscar aqui, ó. Porque a gente ainda está numa tendência, pelo menos micro, agora de alta, porque ele vai buscar a demanda lá em cima. Então, aqui, ó, se a gente for ver, ó, ele passou direto. O que que ele vai fazer? Respeitar a região e empurrar o preço para cima. Tá vendo? Aqui, ó, a gente tem outra regiãozinha de oferta. Ele bateu lá, o preço jogou para baixo. Mas ele vai jogar para baixo até uma regiãozinha de demanda na micro aqui, ó. Olha lá, o preço buscou a regiãozinha aqui, ó. Vou excluir essa de trás aqui. Ó. Ou seja, a gente tem essa região aqui, ó, que é uma regiãozinha de supply. Ou seja, onde o preço vai bater e segurar. O que que o preço fez? Veio, bateu e segurou. Agora ele vai buscar uma região de demanda importante dentro desse range aqui, ó, dessa estrutura aqui, para agora jogar o preço para cima e buscar a próxima região de oferta mais acima e mais importante. Porque ele é sempre assim. Ele vai em busca sempre das regiões mais importantes. Ou seja, se a gente fizer uma contagem de Elliott aqui agora, ó, a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Se ele concluiu um ciclo, o que que ele vai fazer agora? Ciclo corretivo, ABC. Se a gente tem o ABC, é o que eu falei para você, a gente vai usar o quê? A extensão de Fibo, a retração de Fibo. Jogamos a retração lá em cima. Ou seja, a gente tem regiões de 61, 79 e 88. Olha onde a gente tem o primeiro candle com baita desequilíbrio. Aqui. Ou seja, então o preço pode fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. E aí depois aqui ser uma região importante para poder mandar o preço para a próxima região de oferta mais interessante. Por quê? Aqui dentro vai ter regiões onde o preço vai segurar aqui nessa correção, ó, entre aqui e aqui, até vai. Até vai. Por quê? Aqui, ó, ele é não deixa de ter uma movimentação. Então, dentro desse range aqui, vai ter onde o preço vai chegar aqui, ó, vai fazer assim, ó. Opa, opa. Só que a intenção dele vai ser sempre aqui, ó, sempre para cima. Ele vai só segurar nas regiões onde não foram mitigadas. E depois que ele fizer isso, ele vai respeitar um pouquinho e vai seguir o fluxo. E é sempre assim. Por quê? Porque o preço é ping-pong, ó. Ele veio, bateu, 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 bateu. E assim ele vai, tá vendo? Ele vai buscando sempre as regiões para usar como suporte e resistência. Por isso que nego fala assim, pô, Luquinha, suporte e resistência funciona? Nesse quesito, sim. Se você souber entender o que o preço está fazendo. Não que o suporte e resistência seja importante e forte demais para segurar o preço. Mas é o que eu estou falando para você, ó. Aqui, ó, a gente tem um suporte. Aqui a gente tem uma resistência. Então, o que que acontece? O preço veio, segurou, fez o rompimento. Agora, ele voltou. Ou seja, ele segurou aqui, nessa próxima resistência, porque ele vai funcionar como ping-pong. Agora, ele vai vir buscar esse suporte aqui, ó, essa resistência que tinha virado um suporte, ó, que é daqui de trás, ó, tá vendo? E vai segurar, ó. E aí ele busca essa resistência e volta aqui, ó, na onde era resistência que agora virou suporte. Aí ele busca a resistência de cima, volta na resistência que virou suporte. E assim ele vai trabalhando até que ele faça a mudança de caráter, até que ele faça o chau, que aí ele demonstra a intenção dele de queda, certo? Ou vice-versa, se ele está caindo, faz o chau numa estrutura, ele demonstra o interesse dele de alta. Que nem aqui, ó. Se a gente for ver, ó, dentro dessa pernada aqui, ó, a gente teve aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O que que ele fez aqui, ó? 1, quebrou a estrutura, fez o chau. 2, ombro, cabeça, ombro, certo? Ombro, cabeça, ombro. E agora, ou seja, ele nos demonstrou que pelo menos a micro
por enquanto, é de alta. Por quê? Ele vai buscar a região não mitigada aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó? Porque aqui ele já buscou aqui embaixo a região de 4 horas interessante. Agora ele mudou o caráter e demonstrou que agora ele vai buscar a região de interesse mais forte lá em cima na oferta. Então, provavelmente, o preço vai fazer isso aqui, ó. E buscar essa região. Para ir depois, lá na frente, se a tendência ainda for de queda, ele continuar aqui. Se não for de queda, ele vai vir buscar o quê? A próxima região mais forte aqui embaixo agora, que vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, entre essa região e essa aqui, ó. Entendeu? Porque aqui a gente tem reações do preço, ó. Tá vendo? A gente tem essa zona de reação e tem essa zona de reação, ó. Ou seja, então provavelmente ele vai buscar essa região aqui, onde a gente tem um Rayleigh Base Drop, certo? Vai buscar essa região para ir agora vir depois buscar essas regiões aqui para baixo, entendeu? Então é assim que funciona. Sempre a mitigação vai ser nesses aspectos de ping-pong. Buscou a mais importante? Busca a mais importante em cima. Buscou a mais importante em cima? Busca a mais importante embaixo. Só que o que que acontece? O que que eu quero que você entenda? Que quando a gente está numa tendência de alta ou de baixa, se aqui é a zona mais importante que ele travou e voltou a buscar aqui essas regiões mais importantes, provavelmente a hora que ele chegar aqui, ele vai dar só uma seguradinha para poder romper essa região. Por quê? A tendência ainda está saudável. Por isso que eu falo que é interessante você entender bem a contagem de Elliott, porque se a gente fez aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, aí sim, provavelmente ele vai poder, ele vai dar a intenção que agora é de queda, porque ele vai vir fazer o chau dessa região, buscar aqui a mitigação do que ficou para trás para ir seguir o fluxo de baixa. Agora, se a gente não tiver no final de ciclo, vamos dizer que aqui é a pernada 1, pernada 2, aí quando ele estiver fazendo a pernada 3, ele vai mitigar essa região importante aqui, vai dar a segurada que eu falei para você, vai vir buscar outra região aqui importante de demanda para ir seguir o fluxo fazer onda 3, onda 4, onda 5, certo? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter essa noção de Elliott para que a gente entenda realmente o que o preço está fazendo para não tomar stop. Porque é que eu falo, se você está a favor da tendência, você consegue buscar liquidez externa. Se você está contra a tendência, já não consegue fazer esse tipo de trade. Entendeu? Aí aqui a gente tem uma dica dele, ó. Como dito anteriormente, fique sempre atento de qual lugar o preço está vindo, se é de uma demanda ou de uma supply não mitigada, pois é quando saberemos quem está no controle daquele momento, quem está segurando a barra. Uma zona em água 4 é mais forte que uma em M15, que será mais forte que M5 e assim em diante. Por isso, se o preço vem de uma supply de 15 minutos e está indo em direção a uma demanda de 1 minuto, fique esperto, pois M15 é maior que M1, no sentido de força. Ou seja, aqui ele dá um exemplo bem simples, ó. A gente tem uma regiãozinha aqui, ó, de oferta de 15 minutos, porém a gente tem aqui, ó, uma demandinha de 1 minuto, ó. Uma aqui e uma aqui, ó. Duas demandas de 1 minuto. Ou seja, o preço mitigou uma de 15. Você acha que aqui, ó, ela vai respeitar e buscar lá em cima outra de 15 aqui em cima? Vai nada. Ela vai passar aqui, ó, e seguir o fluxo dela de queda. É o que a gente vê aqui, ó. O preço veio, ó, buscou aqui a regiãozinha de 15 minutos, certo? Aí ela veio, o varejo entrou comprada aqui achando que ela ia buscar mais, porque ela buscou uma região de M1, e aí o que que o preço fez? Só respeitou um pouquinho, segurou, ó, e queda no preço, estopou todo mundo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar esperto, sempre nesse esquisito. Olha aqui outro exemplo, ó. A gente tem aqui, ó, duas regiões. A gente tem aqui uma demanda de 4 horas, a gente tem uma demanda de 4 horas e tem aqui em cima uma oferta de 4 horas. Ou seja, o que que acontece? O preço, ó, tá vindo de uma região, ó,
mitigada de 4 horas, ou seja, uma demanda mitigada em 4 horas. Então, a gente tem uma demandinha aqui de 15, a gente tem outra demandinha aqui de 15, a gente tem outra aqui, ó, que já estão mitigadas, ó, mitigou, aqui, ah, não, essa não está mitigada ainda, mas aqui, ó, ela força de novo e mitiga, aí ela força lá embaixo e mitiga de 4 horas. Quando ela mitigou as 4 horas, ó, o que que ela faz? Joga o preço lá em cima. O que que o varejo faz? Entra vendido, sentando a porrada aqui. O que que o preço faz? Ó, respeita só um pouquinho, aí nego fala, pô, tô tranquilo. Olha o que o preço faz. Rau. Deixa eu buscar minha oferta lá em cima. Aí ela busca a oferta, ó, e aí o preço começa de novo a cair. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar atento a isso. Porque às vezes a gente está olhando só na micro, só dentro do gráfico, só no intraday, e não vê o externo. E aí o preço está vindo de uma mitigação já de um preço externo, e a gente vai fazer a entrada e entra contra aquilo que está acontecendo, que é também muito comum nos stops. Por quê? Às vezes a gente fica muito vidrado naquele tempo gráfico e aí acaba tomando stop por causa disso, porque a gente fica lá no intraday, fica lá em 15 minutos e 5, 15 5, 15 5, e não vê uma hora, não vê 4 horas. Aí o que que acontece? Ela acabou de mitigar 4 horas. Aí ela vem aqui, ó, você fala, pô, mano, ó, retrasãozinha de 79, 0,79, order block, a tendênciazinha aqui, ó, tá de baixa, certo? E aí tem uma região que ela deixou aqui, ó, ou seja, ela deixou mais lá em cima, né? Para ser mitigada também. Ou seja, ela mitigou de 4 horas aqui, ó. Aí você fala assim, pô, aqui é um ponto excelente de venda. Você entra vendida, ela respeita só um pouquinho, e ela busca uma regiãozinha mais acima, que é onde tem a oferta mais importante, e aí o preço segue. Aí você fica puto. Puta que eu pariu! Mano, eu entrei certinho, velho. Onde está o erro? Você não viu que o erro está propriamente em você, porque você não analisou num time maior, e aí ela veio de uma região de demanda mitigada, só que ela tinha uma regiãozinha um pouco acima de 4 horas que ainda não tinha mitigado. E aí ela vem e segue o fluxo, entendeu? Então, Uhum. sempre atento. Aí aqui ele dá a explicação. Por que no X não caberia uma venda? O preço tocou em várias zonas de supply de 15 minutos, capturou liquidez, possivelmente houve quebra de estrutura num lower time frame, né, que é um time frame menor, mas por que não foi interessante a venda ali? O preço já toca no extremo da estrutura, na região de 4 horas, denominada demanda refinada, e nesse momento está indo tocar em outra extremidade, que é uma região de 4 horas de uma supply, de uma oferta. Os extremos são zonas de 4 horas e a estrutura interna está trabalhando em regiões de 15 minutos. Como dito anteriormente, zonas de 4 horas são maiores que as de 15 minutos. Sempre atento de onde o preço está vindo e para onde está indo. Então é isso. Sempre, sempre, sempre. Esse V-shape reversal, mano, não diz nada. É o V institucional que eles falam, que é quando o preço sobe reto e desce reto. Acontece bastante. É um padrão gráfico. Acontece bastante. É interessante? Até é, dependendo do que você está fazendo, porque é que nem a gente identifica de longe o que é um, uma zona de V institucional. Ó. V institucional nada mais é que isso aqui, ó. Tá vendo? O preço sobe reto, toca numa região e desce reto, certo? E aí, ó, ele só volta, mitiga a região de novo e segue o fluxo. Aqui é um ponto de entrada excelente. Por que um ponto de entrada excelente? Dependendo do contexto. Porque, ó, aqui ela também fez um V institucional, ó. Subiu reto, desceu reto. Só que é o que ela faz? Estopa todo mundo. Porque ela não tinha zonas e o preço aqui, ó, além dela não ter zona para poder segurar o preço, ela estava fazendo o que aqui? Ela já tinha mudado o caráter dela. Ó, fundo, topo, quebrou topo. Ou seja, fez o chau, deu intenção de alta. Aí ela vai, faz o V institucional, você fala assim, pô, agora é queda. Não, negativo. Aí ela vai, se entra vendida aqui, ela vem te stop. Por quê? Você não prestou atenção. Ela mitigou uma zona de 4 horas aqui embaixo, fez o chau e você não percebeu. Agora, o que que ela vai fazer? Buscar uma zona de 4 horas lá em cima. Ou seja, ó, a zona de 4 horas onde está aqui ainda. Ela nem buscou, ó. Tá vendo? Uhum. Então, por isso que eu falo para você, ó. Ela buscou a zona de 4 horas e tem uma demanda de 4 horas, agora ela tem que buscar a oferta de 4 horas. E ela não buscou ainda. Então, por isso que eu falo para você que, pelo menos na micro aqui, ó, ela ainda tá para fazer, ó,
Para mim, isso aqui, ó, pode ser tanto uma cunha descendente, um triângulo descendente. Ela está fazendo um padrão de continuação para buscar aqui, ó, essa zona de oferta. Para aí sim, possivelmente, fazer isso aqui, ó. Pode buscar mais alto? Pode também. Vai muito do que a gente vai analisar dentro do gráfico. Por que que eu falo que eu acho que a intenção dela, a intencional dela ainda, é vir buscar essas regiões aqui embaixo de demanda? Porque aqui, ó, se a gente for ver, ó, final de ciclo dela tá próximo. Por quê, Luquinha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se ela está finalizando um ciclo de Elliott aqui, provavelmente a tendência dela aqui ainda é queda. É para buscar zonas e regiões de demanda mais abaixo no preço, entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Tá conseguindo entender legal? Ela tá conseguindo pegar, mano, como que funcionam as regiões de mitigação, as zonas? Eu sim, mano. Aqui, ó, a gente vai entrar agora, é que assim, esses conceitos, eles são conceitos de movimentos. Esses conceitos de movimentos, como que eu posso dizer? Eu utilizo muito eles para, vamos dizer, gatilhos de entrada. O que que são os gatilhos de entrada? São basicamente confirmações. Por quê? Essas confirmações, quando a gente não quer entrar no toque, que a gente não está confiante, a gente vai esperar esse tipo de conceito que é o flip, a gente tem o stop hunt, a gente tem o failure swings, a gente tem os momentums, a gente tem, mano, muitos outros. Eu vou passar no decorrer das aulas para você. É que, é que nem esse bem institucional. Esse bem institucional também pode ser usado como gatilho. Porque é que nem eu estou falando para você, ó. Ele vem de uma região, ó. Ele vem de uma região. E quando ele busca essa região e volta, ó, e aqui ele faz ó, um vejo institucional, ele dá um bom gatilho de entrada. Por quê? Ah, não estou confiante para entrar no toque, não entrei no toque. O que que ele faz? Ele quebra a estrutura aqui ó, de Shaw, porque ele denominou uma estrutura legal, ele mitigou uma estrutura legal, uma estrutura interessante. Ele faz só o retorninho aqui ó, e segue o fluxo dele. Ó. Tá vendo? Ó? Segue o fluxo do preço. Mas por que que eu não gosto de entrar no vejo institucional? No flip, porque ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer a varredura, ó. Porque a gente entra aqui com um stopzinho no último fundo. Olha o que que ele faz. Varredura, estopa, e aí ele segue. Entendeu? Então, por isso que eu não Uhum. gosto de utilizar ele. Ou eu pego ele aqui no toque, ou eu pego ele aqui no toque, ou eu não pego mais. Pode acontecer dele não fazer essa varredura? Pode, ó, porque aqui ele não aconteceu, ó. Ó, se a gente for ver, ó. Tá vendo? A gente pegou ele aqui, ó. Vamos dizer, ele fez o V, tum. Quando ele voltou a mitigar aqui, ó, ele só seguiu o fluxo, ó. Tá vendo? Mas Uhum. quando acontece no meio da tendência. Eu particularmente, para falar a verdade, eu não, quase não utilizo ele, mano. Quase não utilizo. Agora já o flip não. Porque o flip ele já é o chau. O flip, todo flip vai ser um chau, mas nem todo chau vai ser um flip. Ou seja, ó, pode ver aqui, ó, a gente estava numa tendênciazinha de alta, certo? E aí o que que acontece? Ele gerou a última demandazinha dele. Quando ele gera a última demandazinha dele, ele vem e quebra a estrutura. Quando ele quebra essa demanda aqui, ele gera uma supply, ele gera uma oferta. Quando o preço faz um retorno, é onde a gente entra vendido para poder surfar o fluxo. Então, todo chau, todo flip vai ser um chau e nem todo chau vai ser um flip. Por quê? Quando acontece em final de ciclo, a gente tem só o chau. Quando a gente tem ele mais ou menos no meio do ciclo, a gente tem um flip chamado de chau, que dá para usar como gatilho também, certo? Aí aqui, ó, ele mostra aqui, ó, no reverso, né? A gente está numa tendência de queda. Aí aqui a gente tem, ó, última supply criada do preço. Aí o preço vem, respeita um pouquinho e quebra essa oferta. Quando ele quebra a oferta, ele gera uma demanda. Quando ele gera uma demanda, ele deu a confirmação de que o preço agora é de alta. Aí aqui a gente entra comprado e surfa o fluxo. Ó, um dos termos que você irá ouvir falar muito e será primordial ter como uma carta na manga na hora das análises e entradas, como o nome já diz, flip.
é uma virada do jogo naquele momento. É quando uma demanda é quebrada e em seguida é formada uma supply, ou vice-versa. Uma breaker block pode se considerar também um flip. Vamos entender mais sobre o flip e irei abordar com mais atenção os exemplos para você entender como funciona a sistêmica desses conceitos. Olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. A gente vinha aqui, ó, de uma tendência de alta, certo? E aí ele gerou aqui uma tendência de baixa. E aí aqui, ó, ele gerou o quê? Ele gerou uma ofertazinha, certo? Ou seja, um breaker blockzinho, uma fair value. Fair value, breaker block, é tudo a mesma coisa. O que que acontece? Ele vai e me quebra essa oferta. Ele vem e deixa uma demanda. Quando ele deixa essa demanda e tem essa impulsão aqui, ó, quebrando a estrutura, que é a confirmação, quando ele volta aqui, ó, a gente tem uma entrada bem consolidada para poder fazer. Então, é o que acontece, mano, muitas vezes aqui no gráfico, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, se a gente for pegar aqui, ó, num exemplo prático, deixa eu achar aqui para facilitar, ó, pagar esses conceitos. Ó, deixa eu achar um exemplozinho aqui, ó, só para facilitar para você, Elton. Uhum. O que eu acho que vai dar, deixa eu ver, ó. Não, vai ter que ser num time menor, para ficar mais claro. Ó, esse aqui vai dar. Aqui, ó. Aqui ele gera uma oferta, certo? Uhum. Nessa regiãozinha aqui ele gerou uma oferta. O que que o preço fez? O preço foi lá embaixo, passou, voltou. Isso aqui, ó, é um flip curto, mas ele poderia vir mais aqui embaixo, mas aqui dava para a gente ter surfado. Por quê? Ele gerou aqui, ó, opa, ele gerou aqui, ó, uma demanda agora. Ele gerou uma demanda. Só que o que que acontece? Como a impulsão dele foi muito forte, ele gerou demanda aqui e gerou demanda aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele tem. Por quê? Ele tem um grande desequilíbrio no preço aqui embaixo ainda para ser mitigado. Então, ó, o que que o preço fez? O preço foi embora, ó, ele quebrou a última demanda, a última oferta e gerou demanda. O que que o preço fez? Ó, buscou, tá buscando as demandas para poder seguir o fluxo. Então, é sempre assim. Sempre o flip vai ser basicamente um chau, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? O que que a gente teve aqui, ó? Teve um chau, certo? O que que ele faz? Faz o flip, é a confirmação. Não quis entrar no toque aqui, não estava confiante, deixa ele quebrar a estrutura, na volta você pode entrar confiante que ele vai te gerar lucro, certo? E é assim. Esses conceitos, mano, eu acho que eu vou deixar para te explicar na próxima aula, Elton, porque aí a gente entra neles tudo de uma vez só. Aí eu explico Uhum. com mais propriedade aonde serão os pontos de entrada, ó, porque a gente ó, vai ter um seguidinho do outro. E aí ele dá dicasinha também, ó. Todo flip é um chau, mas nem todo chau é um flip. Então, ó, ele vai dar instruções, exemplos bem didáticos para você entender. Porque acredito que essa aula de mitigação, ela também não é tão complicada assim de entrar na mente. Mas, é que nem eu estou falando para você, a gente tem que ter uma análise refinada para a gente entender o ping-pong que o preço está e o que, que o preço está demandando. Se é alta, se é baixa, entendeu? Então, acredito que não seja tão complexo para você entender, certo? Mas aí Uhum. a gente vai entrar, ó, próxima aula, eu já deixei ela até separada aqui, ó. Conceitos de movimento. A gente vai entrar no flip, sweep, stop hunt, failure swings, que é o SMS, o whipsaw, o momentum e os imbalances. E a gente vai entrar com força nos imbalances para você entender e captar realmente o que que é o desequilíbrio e para que que ele serve. Beleza. Morou, meu parceiro? Demorou, parceiro. Trampou muito ontem, tá muito cansado? Ó, tô quebrado, né? É, parceiro. Deixa eu interromper esse Pra dormir assunto. mal pra caralho, mano.